Oi. Bom dia novamente. Eu, sem demora nenhuma, já quero convidar nosso convidado de hoje. Não é uma convocação, um convite. Já agradeço a presença, que tenho certeza que essa oitiva será muito importante para a nossa CPI. Eu quero, então, convidar o Dr. Bruno Cipriano, que é o Procurador-Geral do município de Betim. Tá, eu já, oficialmente aqui, vereador Preto, eu já solicito que seja gravada essa oitiva, que não será composta de todas as formalidades, porque não teve o quórum. Eu solicito a gravação dela e depois disponibilizada para a CPI. Acho que é importante essa gravação, que a gente tem, pelo menos, gravada e disponível. Se a gente precisar nas palavras do doutor Bruno, se a gente precisar de constar oficialmente, a gente reconvida, se o senhor Bruno puder, claro, a gente vê um dia e reconvida para constar oficialmente na CPI, mas a gravação já é importante, será disponibilizada e poderá ser usada. Senhor presidente, eu queria levantar uma questão de ordem. Por favor. Bom dia a todos. Eu quero aqui já comunicar ao senhor que não consegui chegar no horário devido ao trânsito. Eu, Catatal, estava agarrado na Antônio Carlos. Infelizmente, a cidade de Belo Horizonte, quando você pega a Raja Gabaglia, esquece. Você fica agarrando ali, é 1 hora e meia. Então, eu fui verificar em loco um possível desabamento de uma área séria na Raja Gabaglia, que eu fui lá agora de manhã tirar umas fotos que eu vou pedir Maria Caldas e Surdecap para verificar, e me dirigi à Câmara Municipal, só que eu fiquei agarrado ali por mais de 50 minutos. Aí eu quero perguntar ao senhor, essa reunião ela está sendo informal, então? Ela vai ocorrer informal? Sim. Aí eu quero também perguntar à nossa assessoria, né, se tem aqui os nossos procuradores, tem algum aí? Tem ninguém? Porque, como se trata de uma comissão parlamentar de inquérito, com o maior respeito que eu tenho à autoridade municipal de Betim, que aqui se encontra, né, são assuntos que nós temos que acompanhar o rito da casa, né? Então eu queria ver a validade dessa reunião a partir de agora, se realmente nós podemos atribuir tudo aquilo que for dito aqui, colhido, incorporado à CPI, exatamente, ou se nós teremos que marcar uma nova reunião. Viu? Questão só para fechar, porque eu já estou aqui há 24 anos, viu, doutor? Então a gente já viu de tudo aqui. Então, para a gente questioná-lo, para a gente fazer perguntas, para a gente ouvi-lo, e aquilo que ser atribuído, principalmente a relatórios, nós temos que ter realmente todas as formalidades legais dessa casa. Então, vereador Pedro Patrus, não tenho nada contra, muito pelo contrário, se deslocou de Betim para estar aqui, quero agradecer a sua presença, né, vai contribuir muito com essa comissão, mas só na questão formal, se nós possamos ouvi-lo, indagá-lo, se isso é legal. Porque depois alguém pode até questionar que a gente ouviu alguma pessoa de uma forma equivocada, que não estava marcado, uma vez que não dá o quórum, né, da reunião. Ou se nós poderíamos fazer, dentro do regimento, alguma atribuição agora por escrito, já que os membros todos estão aqui, para que possamos ouvi-lo imediatamente. Aí fica uma questão jurídica, e eu gostaria que até fosse ouvido aqui a nossa Procuradoria ou alguém da diretoria do Legislativo, porque se for informal, né, a informalidade ela me causa preocupação. Obrigado, senhor presidente. Vereador Wagner Messias, o senhor tem razão, infelizmente é isso, o trânsito agarrou muita gente, estávamos, eu, o vereador Matheus Simões, o vereador Orley, no horário combinado, CPI, não tivemos quórum para abrir. Se chegasse um, tem jeito, caiu o quórum. Nós pedimos e acertamos a gravação, temos as imagens, nós iremos juntar a CPI, isso pode ser feito.
nós iremos juntar uma documentação que será formalmente juntada às documentações da CPI. Então, a conversa informal não é que é informal, não tem todas as formalidades se tiver tido quórum, mas toda a gravação, todas as imagens serão juntadas para o relator poder usar ele oficialmente da CPI. Eu acho que aí fica de um bom tamanho, sabe, vereador? Já Especialmente que não se trata de um investigado. Exatamente, e tem essa questão. O doutor Bruno é um convidado, né, não daria nem tempo, por exemplo, do convite formal da Câmara. Ele conversou com o vereador Matheus Simões, deslocou de Betim, veio aqui. Acho que é importante que a gente escute e junte essa documentação ao processo da CPI. Então, acho que aí fica formal, tá, vereador? Juridicamente pode ser feito isso. Vereador Matheus, tá ok, vereador Preto, vereador Jair? Ok. Catatal, vereador Irlan? Tudo ok. Então, doutor Bruno, eu acho que é de praxe nas CPIs que nós participamos. O senhor tem um tempo, acho que 15 minutos, Matheus. O tempo que o senhor acha necessário. E depois a gente faríamos a pergunta. Pode ser, doutor? Então tá bom. Por favor, vamos escutar então o doutor Bruno Cipriano, que é o procurador-geral do município de Betim. Por favor. Bom dia a todos. Agradeço o convite dessa casa, a figura do presidente dessa comissão, Pedro Patrus. Peço desculpa pelo atraso, que eu também fiquei no trânsito quase 1h45. Vim pela Via Expressa, ela está parada desde Contagem, então demoramos assim quase 2 horas para chegar aqui, o que não é normal. E não tivemos assim um tempo hábil para preparar muita coisa. Vou me aproveitar mesmo do que nós já expusemos 2 vezes na Câmara Federal, 2 vezes na Assembleia Legislativa e diversas vezes na Câmara Municipal. Bom, para iniciar, nessas exposições que nós fizemos no Legislativo Federal, estadual, em diversos locais, a gente sempre usava e usa o exemplo de Belo Horizonte para demonstrar o modus operandi da Andrade Gutierrez. Nós temos 3 exemplos principais, que é Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Belo Horizonte. São os 3 exemplos para sempre demonstrar que Betim não foi o único escolhido, não é um caso sem outros locais onde ocorra, que realmente é um modus operandi de construção de precatórios feito pela construtora Andrade Gutierrez. Bom, para iniciar, para contextualizar os senhores, como é que ocorreu o caso de Betim, no dia 5 de setembro de 79, por meio da concorrência 004 de 79, foi assinado um contrato com a construtora Andrade Gutierrez. Ela ganhou a concorrência pública dentro de um projeto que chamava Projeto Cura. Alguns municípios foram contemplados com esse projeto, que era um projeto financiado pelo governo federal. Betim teria uma contrapartida de 26% do valor e o restante seria um empréstimo concedido pelo governo federal ao município para que fizesse. E é um contrato que já inicia muito estranho pelo objeto, que ele é muito pouco específico. Infraestrutura, mas qual, onde, não existe essa delimitação no contrato. E esse contrato, a cidade de Betim, o município, a prefeitura, não possui o seu original. O documento que nós fazemos sempre referência é um documento que a própria construtora, quando ingressou em 91 com processo judicial, ela colocou no processo, ela juntou no processo. A própria prefeitura não possui o original desse documento, nem cópia. Nós usamos, esse processo sumiu, nunca mais foi achado. Nós usamos os documentos da própria construtora, que a construtora juntou ao processo. Aí lá está pode passar próximo. Como eu disse, o objeto é bem geral.
Obras, plano geral de saneamento, viário, de urbanização no município de Betim, compreendendo terraplanagem, edificação de córregos, pavimentação asfáltica, com capa de concreto bituminoso, e por aí vai. Interessante que agora, quando nós entramos na discussão com o Andrade Gutierrez, eles mesmos não sabem o que eles fizeram. Então chegaram a afirmar num processo que esse contrato serviu para a implantação da Fiat, sendo que a Fiat foi implantada em 76, o contrato é de 79. Então seria impossível esse contrato ter servido em algum momento à implantação da Fiat. Pode passar, Laís. Esse contrato teve 4 termos aditivos. E agora, quando a CGU veio em Betim para analisar esse contrato, ela apontou uma coisa muito séria. Porque foram 4 aditivos que aumentaram muito o valor e aumentaram muito o prazo de execução. E em nenhum desses aditivos existe uma justificativa para essa ampliação de prazo e de valor. Só uma pergunta, presidente. Esse período que o senhor está falando desse contrato, quem que era o prefeito de Betim? Oswaldo Franco. É aquele que faleceu no avião? Faleceu no avião. Ok. Bom dia. Pode passar, Laís. Então, primeiro aditivo, segundo aditivo, 24 de abril, terceiro aditivo, 14 de abril de 81. Vocês veem que os aditivos são muito próximos e aumentam muito o valor e o prazo de execução. Quarto termo aditivo, que já foi em março de 1982. E aí que existe a grande contenda. Porque entre o quarto termo aditivo e o quinto, existe uma ata de reunião relativa ao encerramento e recebimento das obras previsto no edital, ou seja, o encerramento do contrato com o recebimento das obras, teoricamente do dia 8 de novembro de 82, em que o prefeito Oswaldo Franco, teoricamente, ele recebe as obras e confessa uma dívida de 709 milhões de cruzeiros. Sendo que nessa época aí, o valor total do contrato era de 1 bilhão de cruzeiros, ou seja, como se tivesse pago quase nada. E, na verdade, nós tínhamos pago quase tudo. Pode passar, Laís. E aí, o engraçado é que poucos dias depois, né, um mês depois, menos de um mês depois, é feito um novo aditivo. Você encerra o contrato e faz outro aditivo. Eu sempre achei isso muito estranho, porque como que você encerra um contrato e poucos dias depois faz um aditivo? E o detalhe interessante é que quando a Andrade entrou com o processo, em 91, ela não colocou o quinto termo aditivo. Ela omitiu o termo aditivo, só colocou 4 aditivos e o encerramento. E o advogado da Andrade, na sustentação oral dele, falou que esse termo aditivo quase que não existiu, foi só uma forma de ajustar algumas coisas. Eu sempre fiquei muito, depois eu falava para os senhores por que eles encaixaram esse termo de encerramento entre o quarto e o quinto termo aditivo. O projeto Cura, como eu disse para os senhores, foi o projeto em que se inseriu esse contrato. A prefeitura conseguiu um financiamento com a extinta Minas Caixa, aprovado pelo Senado e tudo, e a Minas Caixa fez os pagamentos iniciais. Só que os pagamentos se dividem em 2 fases. Existem os pagamentos durante o contrato, de 80 a 82. Depois mudou o prefeito, Bio Amaral assumiu e fez vultuosos pagamentos em 84 e 85. Final de 84, final de 85. Depois nós vamos detidamente olhar esses pagamentos, que eles são muito estranhos. 5 anos depois, e o valor dos pagamentos pagariam o contrato mais uma vez. Já tinha sido pago quase uma vez e esses pagamentos pagariam o contrato de novo, novamente todo. Não, mas eles estão cobrando de novo, pela 3ª vez. Pode passar, Laís. Aí, como eu disse, o projeto Cura, a lei que autorizou ao município a entrar. Pode passar. Na época existia essa Urbetim, que fazia o controle do contrato. Pode passar. O convênio com o BNH, que se viu... Pode passar, Laísa, tudo. São os contratos todos.
pode, volta, do projeto Cura, pode passar. Bom, e aí chegamos nessa ata. O único documento que comprova a suposta dívida é este. Depois, o prefeito, em 91, Ivair Nogueira, novamente confessa a dívida com base neste documento. Quando a Andrade Gutierrez ingressou com a ação de conhecimento que gerou esse precatório, que hoje tem por volta de 500 milhões de reais, é um dos maiores precatórios do país, ele usa somente esse documento como base. Não tinha contrato mais, tinha sumido já. O contrato original. só eles que juntaram. Pois é. E essa ata também nós não tínhamos. Na verdade, todos os documentos que eles juntaram com a inicial, se vocês repararem, não está bem feito aqui, mas tem um carimbo do cartório de Belo Horizonte, de notas. E o carimbo, inclusive, não está assinado, só tem um carimbo. Doutor Bruno, só me permite que mais uma pergunta, doutor Claro. Marcos Simões, presidente. Podem o projeto Cura, nesse período aí, é o que nós vamos fazer aqui quando a gente descentralizou a cidade com o novo plano diretor. Nós vamos ocupar muitos lugares que precisam desenvolver. Sim. Nesse período lá, o projeto Cura seria para aquelas áreas que não tinham nada, colocar moradias, conjunto de prédios, ou era o que era o projeto Cura lá nesse período? Esse também é um dado interessante, vereador. Obrigado por ter interrompido, porque desenvolveu sim um local onde não havia infraestrutura, que é uma área nobre da cidade, chama-se Jardim da Cidade e Guarujá, é um bairro bem nobre. Que pertencia a Andrade Gutierrez. Então as obras que eles fizeram... Está explicado. Foi local onde que eles tinham a propriedade dos terrenos. Inclusive quem fez depois a venda dos terrenos lá com exclusividade foi a empresa do nosso ex-prefeito Ivair Nogueira. Ele que negociou com exclusividade esses terrenos lá. Aí, volta lá, Laís. Teve essa ata de encerramento no dia 8 de novembro de 82. E lá ele confessa lá, o total a faturar 709 milhões de cruzeiros. Pode ir. E aí, a Andrade Gutierrez abriu um processo em 80, falando que tinha uma dívida, mas esse processo ficou parado. Na época, inclusive, nós já temos comprovação, o secretário de Fazenda foi indicado pela Andrade Gutierrez, né? E ele fez algumas ilações falando que a dívida existia. Doutor Bruno, eu estou com vontade de dar risada, só desculpa, tá? Não, mas é um caso novelesco, para falar um... 8º ofício, só que não tem assinatura, tá vendo? Todos estão carimbados, mas sem assinatura. E é o mesmo cartório que é utilizado pelos documentos de Belo Horizonte também. Esse senhor, qual que é o nome mesmo? Esse lobista da Andrade chegou lá no dia 11 de setembro de 1981, falou, tem um processo parado aí, como tem muitos, né? E tem uma dívida da Andrade aí, que remete àquele tempo lá do Oswaldo, que ele confessou e tudo. Prefeito, e aí, o senhor vai pagar, não vai? Que gerou o precatório. E aí, no mesmo dia, eu sempre falo isso, é o maior caso de competência da administração pública, acho que nem agora na administração do prefeito, do prefeito Vitório mesmo conseguimos fazer isso, ele fala que existe a dívida sim. E foram esse documento com o do Oswaldo que eles utilizaram para embasar a ação, e somente esses documentos, para embasar a ação que gerou o precatório de 500 milhões de reais. Pode passar, Laís. E aí, infelizmente, tal qual Belo Horizonte, eu já tive acesso a alguns documentos de Belo Horizonte, até para poder, né, estar aqui presente nesse depoimento, até igual a Belo Horizonte, na ação de cobrança da Andrade, a Procuradoria ficou, no mínimo, leniente, a de Betim e a de Belo Horizonte também, porque na contestação, que é a principal peça, né, do processo, Betim fala que deve.
ele ali alega preliminarmente a prescrição e depois fala, não, mas realmente devemos. Isso assim, sem análise técnica nenhuma. E todo advogado sabe que quando na contestação você perde essa oportunidade de contestar, acaba que o restante fica, o processo fica quase que inviável, impossível. Tanto que, na apelação, quando o Betim foi apelar, né, quando ele perdeu na ação, alegou uma série de outras coisas que não foram levadas em conta pelo tribunal, já que, na fase de contestação, de instrução, não foram levantadas no processo. Doutor Bruno, os órgãos de Oi? O Tribunal de Contas, ele certamente deve ter avaliado essas contas desses prefeitos. Essas contas foram aprovadas? Sim. Foram aprovadas, incluindo todo esse processo? Mas por que, vereador, até então, até hoje, na exata data de hoje, não foi feito nenhum pagamento dessa suposta dívida? Então não consta na prestação de contas. Tanto que o próprio prefeito Ivair Nogueira e Oswaldo Franco, quando confessam a dívida, dizem que nem vão constar no orçamento e nem vão fazer pagamento porque não tem condições. Eles simplesmente confessam a dívida. Mas na época não foi pago um montante aí absurdo? Sim. E se aprovaram as contas desse prefeito do Oswaldo Franco? Quem pagou o absurdo foi o prefeito seguinte, foi o Bill Amaral, e em 84 e 85. E as contas dele também foram aprovadas? Foram, mas nós vivíamos na época, inclusive, a transição, coincide bem com a transição do regime militar para o regime civil. No Brasil não foi só Betim, houve uma devassa completa das contas e pagamentos absurdos. Exatamente, né? Que infelizmente ficaram para a história, né? Doutor Bruno, uma pergunta. Com licença. Então Betim perdeu essa ação agora? Sim. Para Andrade Gutierrez? Sim. O prefeito... E o Medioli, qual que é o posicionamento? Tem CPI lá dos vereadores? Como é que está a situação? A ação, que é aquela ação lá de cima, a ação de cobrança 0027 92 001, apesar de 92 número, ela iniciou-se em 91, ela transitou em julgado em 2009. E precluiu-se o prazo da rescisória em 2011. Quando o prefeito entrou, Vitório Medioli, o precatório tinha sido escrito no ano anterior e ele, em janeiro, já deveria começar o pagamento do precatório. Foi aí que eu já sou procurador de carreira, mas tornei procurador-geral, já atuava no caso, mas eu já atuava de uma forma bem restrita e consegui tirar algum valor da execução, 104 milhões. Mas aí que nós iniciamos realmente, de forma sempre difícil, né? Porque já trânsito julgado, precatório, inscrito, muitas vezes fomos hostilizados, riram da gente, porque precatório tem que pagar e tudo. E já é a 4ª suspensão que nós conseguimos desse precatório. Hoje ele está suspenso. Tá. A única do tribunal. Volta lá. Aí então a contestação, o único documento para frente, Lais. O único documento que a nossa procuradoria à época juntou foi a procuração. E vocês movem uma ação de devolução desse dinheiro para os cofres públicos de Betim? Sim. Devolução desses valores pagos em 84 e 85. Certo. Porque o precatório nós não pagamos ainda nada. Uhum. Passa, Lais. Inclusive, antes de nós descobrirmos a falsidade da confissão do prefeito Oswaldo, o Ministério Público já tinha falado que esse documento de confissão do 109 é nulo. É nulo. Por quê? Ele não tem documento nenhum que comprove esses 709 milhões de dívida. De dívida. Não existe uma medição, não existe... Não tem nada, absolutamente nada. É uma declaração unilateral. Pode passar. Olha lá, deixa aí. Ato nulo por quanto flagrantemente ilegal de reconhecimento de dívida. Isso foi em 28 de março de 2017. Eu entrei com uma ação civil pública para questionar e o Ministério Público deu esse parecer. Anulou o precatório. Não, anulou a confissão. Pode passar, Lais. E aí o juiz, na liminar, reconheceu realmente a nulidade dessa declaração que não tinha nenhum substrato documental que comprovasse os 709 milhões de dívida. Pode passar, Lais.
Aí fala, reconhecimento genérico de dívida, né, sem substrato. Passa. Pode passar. Pode passar. E aí, gente, depois desse reconhecimento, nós tivemos alguns funcionários antigos da prefeitura que falaram para a gente que tinha uns documentos perdidos lá, que a gente podia achar esses documentos. E nós, em agosto de 2017, encontramos os documentos de pagamento. Pode passar, Laís. E aí nós pudemos reconstruir direitinho o que o município tinha pago e o que o município tinha no contrato que existia de cobrança da Andrade. Então aí tem o valor original do contrato, que chega a 1 bilhão e 50 milhões de cruzeiros, e o valor pago. Aliás, o valor que seria hoje desse contrato, 28 milhões de reais. Hoje, esse contrato, se você jogasse para termos atuais, seria um contrato de 28 milhões de reais. Passa. 400 e tanto. Se fizer uma correção pela Justiça Federal, me parece que esse aí, ou Seção Judicial, daria 53 milhões. Justiça Federal, exatamente, o valor do contrato hoje. E aí, nós conseguimos achar o documento de cada pagamento e fomos corrigindo eles. Então, tem os pagamentos de 80 a 85. Pode passar. Tem cada pagamento com a documentação e tudo. E atualizado. Atualizado. E vocês contrataram uma empresa para fazer esses cálculos? Sim, contratamos depois uma perícia, que depois nós vamos apresentar a perícia. E hoje significa em quando, doutor Bruno, o total todo corrigido, buscando ressarcimento disso para os cofres? Passa, Laís. Volta lá, só um minuto. Volta. Se você... Para frente. Se você pegar o que foi pago, 34... o que foi pago corrigido, nós temos pago num contrato de 56 milhões, nós teríamos pago 107 milhões. Exatamente, quase que o dobro. Existe ainda, somando-se a isso, o precatório que está na casa de 500 milhões. É como se estivesse cobrando uma coisa que nós já pagamos 2 vezes e ainda tem mais 500 milhões para pagar. Aí a perícia apurou, como vocês perguntaram, nós contratamos um perito oficial, que é um perito judicial, fez uma perícia judicial e ele encontrou uma diferença, à época, de 76 milhões a favor do município. Isso sem correção, sem nada. Isso daria um saldo credor a favor do município de 393 milhões de reais. Ou seja, nós só não devemos nada, como existe um saldo credor a favor do município de 393 milhões. Sim, já tramita a nossa ação e o Ministério Público do Estado também vai ingressar com uma ação. Ótimo. O Tribunal de Contas da União, nós tivemos no Congresso, e eles pediram para o Tribunal ir lá, de Contas da União, fazer um levantamento. Eles foram em loco, verificaram, e apontaram uma série de irregularidades nesse contrato que parecem muito com as irregularidades dos contratos de Belo Horizonte. Ou seja, medições sem especificação de onde foram realizadas. Fizemos 1000 metros de rua, mas aonde? Fizemos esgoto no céu, mas aonde? E todos os pagamentos que Betim fez, além de ter uma coisa muito interessante que eu nunca tinha visto, foi pago por duplicata. Eles emitiam uma duplicata e a gente pagava. Duplicata não é documento fiscal, exatamente é uma forma de você não recolher os tributos. Doutor, as obras não apareceram, é? Não, as obras existem. Eu só acho que existem em uma proporção muito menor do que está sendo cobrado. Só para justificar o pagamento. E foram feitos, como eu disse, a privilégio de quem era dono do terreno. Inclusive hoje, quando nos pedem para fazer um loteamento novo, é obrigação do loteador fazer infraestrutura urbana. E lá a Betim bancou a infraestrutura urbana e ainda está devendo 500 milhões. E um detalhe desse contrato é que a Copasa, no meio dele, assume o pagamento por Betim, porque a maior parte dessas obras era uma obrigação da própria Copasa, que é concessionária do município. Só que nós não conseguimos fazer esse batimento. O que a Copasa pagou, o que não pagou, o que ficou para Betim. Que articulação, hein, Matheus? Pode passar. Então,
não é possível aferir a correspondência entre o valor do contrato e as obras executadas. A execução das obras do contrato chegou-se à conclusão que existem obras não sendo possível afirmar. Contudo, quais as obras estão então contratadas, em quais locais deveriam ter sido executados, o que inviabiliza o prosseguinte pronunciamento sobre se o objeto fora ou não totalmente executado, devido à ausência de objeto, medições fidedignas, tem medição inclusive a lápis, bem como vistorias e registros oficiais fotográficos feitos quando o encerramento do contrato. Diante do exposto, considero que os documentos ora disponibilizados são na totalidade os documentos utilizados para o acompanhamento da obra à época. É possível concluir que a execução do contrato em tela se deu em meio a uma série de potenciais irregularidades, tais como falta de especificação do objeto, ausência de projetos, fiscalização falha, aditivos exorbitantes, recebimento de obras sem termos circunstanciais de vistoria e ainda assinatura de termo aditivo após o encerramento do contrato e entrega do objeto. E aí, gente, no ano passado, aquele rapaz ali, ó, que menino ali que trabalha comigo, chegou, nós estávamos discutindo, ele é um estudioso do processo, falou assim, a assinatura do Oswaldo Franco está muito diferente das outras. E ele pegou assinaturas de decreto, de portaria originais, e falou assim, a assinatura é muito diferente, ao contrário, está muito diferente. Então, nós mandamos fazer um laudo grafotécnico, e, para nossa surpresa, a assinatura naquela ata que confessa a dívida é falsa. Além de ser falsa a assinatura, nós descobrimos uma série de outras coisas, porque Oswaldo Franco está escrito com, muda lá, Laísa, com W e é com S. Rezende está com S, ou é o contrário? E é com Z. Está com Z? Então é com S. Isso quer dizer que provavelmente foi falsificado, doutor Bruno? Sim. Falsificada a assinatura dos prefeitos ali? Sim, o nome dele está com a grafia completamente de forma errada. É o contrário, se você vê, ela pende para um lado e a dele pende para o outro, não tem nada a ver. Foi assassinado. Ele morreu com mais 3. Ele morreu com mais 3 prefeitos, se não me engano. Foi. Pode ter sido queima de arquivo, né? Porque seu primo de Garapé, quem que é? Vitor Penido. Saiu. 3 prefeitos. Parece que foi o tempo, né? Estava muito ruim. Agora é o seguinte. O Teori Zavascki também foi só um acidentezinho. Papu. Então, Oswaldo está com W e Rezende está. O Rezende está com S e é com Z. E o Oswaldo, o prefeito Oswaldo Franco, ele era professor de português. Ele nunca assinaria o nome dele errado, né? E aí nós fizemos um laudo também das rúbricas, as rúbricas também nos documentos. Não tem nada a ver com a rúbrica dele. E tem outros problemas no documento. Só esse documento nós não tínhamos. Não existia para a prefeitura. Surgiu em 91 no processo. Foi a própria Andrade que juntou. Mas o Tribunal de Contas não tem um documento lá? Nada? Isso aí é um crime, você tá louco. O tribunal, assim, cada passo que nós levamos, nós sempre informamos ao tribunal de tudo. O Tribunal de Contas, tudo mas o que tribunal você nunca se manifestou. E vocês já solicitaram a documentação ao Tribunal de Contas, se tem alguma coisa lá ou não? Solicitamos, não. Ô, doutor, na prática hoje, qual que é a possibilidade de não pagar isso, de se encerrar nesses autos, ainda de se ter alguma questão de financeira de volta? Eu te falo que é muito grande, pelo seguinte, como nós estamos falando aí, além da assinatura falsa do prefeito, o documento ele é montado. Na parte que fala da dívida, por exemplo, existe uma diferença de margem, típico de quem modificou o documento. Existe a supressão de linhas. E além da assinatura do prefeito Oswaldo Franco ser falsa, a do secretário de Fazenda, que é da propriedade, ele chamava, pode passar, Laísa. Lá, só para mostrar para vocês, foi suprimida aquelas 3 linhas, tá vendo? Abaixo ali. Em apreço, as linhas foram suprimidas e começa já numa margem diferente da anterior. Pode passar, Laís. Está vendo a supressão das 3 linhas? Pode passar. E aí
é a diferença de enquadramento de um documento tipicamente montado. Pode passar, Laís. Cadê o resto não tem aí do... Além disso, nós fizemos um segundo laudo. Nós fizemos um segundo laudo do secretário de Fazenda. O nome dele está errado. O sobrenome está de Oliveira, ele chama da Silveira. Olha aí, Preto. E acha aqui. E a assinatura dele também, a perita comparou com outras assinaturas originais verdadeiras e assinaturas também não confere. Ele chama José Disseu da Silveira. Uma quadrilha. Aqui está José Disseu de Oliveira. Isso é quadrilha. Não, mas você vai colocar ali no slide, isso é importantíssimo. Então, diante todos esses fatos... O que Andrade Gutierrez disse? Uma vez que os documentos são falsos. Isso é o que? Ela recebeu. Não, beleza, mas quem apresentou, né? Olhei, como que ela entra nisso? Ela apresentou isso, não? Foi ela que apresentou. Só que o detalhe... saiu esses documentos? Não, e se vocês observarem aqui, nesse documento existe o carimbo. E doutor Bruno, carimbo... e pega desde lá do terreno deles, quer dizer, a falcatrua vem lá de trás. Sim. Isso é uma quadrilha, rapaz. Oswaldo deve estar no inferno. Você não, tá mas brincando? O Oswaldo Franco, Não, aí só eu vou pode, fazer uma não defesa tem lógica não, hein? Deixa eu fazer uma defesa do... Vou fazer uma defesa do Oswaldo Franco, por quê? Acredito que esse documento tenha surgido após a morte dele. Por quê? Como é que ele vai reclamar que assinou se ele está morto? O secretário de governo dele ele sempre afirmou que não existia dívida nenhuma mais. A Andrade foi em cima dele quando ele assumiu a prefeitura. Ele não pagou nada. O único ato a favor da Andrade foi a confissão do vice dele, que assumiu após a morte, do Ivair Nogueira. Mas ele, Oswaldo Franco, nunca pagou nada. Ele pagou até 82. Provavelmente esse documento nem existia e ele nunca confessou. Agora, uma parte interessante para vocês. Me perguntaram qual o cartório. É o cartório do 8º Ofício de Belo Horizonte. Todos os documentos da Andrade são carimbados lá. Só que em Betim, especialmente esse documento que é falso, só existe o carimbo, não tem assinatura do tabelião, em nenhum deles. Aqui. E o carimbo é o mesmo utilizado nos documentos de Belo Horizonte. Aí nós entramos com as ações, ação civil pública, ação declaratória autônoma de arguição de falsidade documental, ação declaratória de existência de débito, que é a cobrança, um mandado de segurança, um agravo interno, embaixo de declaração, pode passar. Pedir suspensão liminar de bloqueio no STJ, reclamatório constitucional no STF. Isso aí são todos os processos que nós entramos para tentar barrar. E todos esses órgãos aí foram a todo momento informados. CNJ, Câmara dos Deputados, Câmara de Betim, Ministério Público Federal, de Minas Gerais, Polícia Federal, TCU, TCE, Polícia Civil, Tribunal de Contas, Defensoria Pública, todos esses foram sempre oficiados com todos os andamentos e tudo que ocorreu durante o processo. Pode passar, Laís. E aí, nós pegamos outros casos para ilustrar como que é um modus operandi. Isso aí não é feito só em Betim, isso é feito no Brasil inteiro. Campo Grande é o mais parecido, por quê? Como é que aconteceu lá? Obras da década de 80, como as nossas, de infraestrutura, como as nossas, enterrada, que em 90 um prefeito vai e fala assim, não, eu vou confessar a dívida daquelas obras de lá. Faz uma confissão, o prefeito. Só que ele paga a primeira prestação da confissão dele e meia, não paga mais nada. Aí Andrade entra com uma ação de execução, só que aí mudou o prefeito. E aí a procuradoria desse novo prefeito questionou, ganhou em todas as instâncias, inclusive no Supremo Tribunal Federal. Falam que Betim perdeu em todas as instâncias. É mentira, Betim perdeu na primeira instância e na segunda. Porque o recurso especial extraordinário não subiram nem para o STJ, nem para o STF. Eles foram barrados do TJ. De facilidade não aceitou. Então, pode passar, Laís. E aí, lá o nosso Dias Toffoli, nosso presidente, que foi a última decisão desse aí, fala,
prefeito que assume dívida com a construtora sem permissão de despesa na lei orçamentária anual, sem comprovação de contraprestação, não poderá ser pago. Dessa forma, a extinção da execução é medida que se impõe. Você vê que ele reconheceu exatamente o que nós estamos discutindo aqui. Campo Grande. Pode passar. Mato Grosso foi o caso do Blairo Maggi, que teve um precatório da Andrade também, não sabe-se como lá constituído, que o Blairo Maggi foi e pagou antecipadamente o precatório. E existe a delação de que ele recebeu mais da metade do valor do precatório pago a Andrade Gutierrez. Pode passar, Laisa? Passa. Pode passar. Tudo no Mato Grosso. Amazonas também teve, tanto o estado como Manaus, a mesma coisa. Criação de um precatório no país todo. Isso aí, inclusive, volta lá. Isso foi uma dica que nós recebemos no CNJ. Pode passar, passa. Belo Horizonte, a gente, como eu disse, sempre usamos ela como exemplo do mesmo modus operandi que tentou se implantar em Betim. Bom, finalizando, como nós não tivemos tempo de terminar, Betim fez sim uma CPI, ela está aqui, vou entregar para os senhores. A Câmara ficou 2 anos nessa CPI e chegou às conclusões de que realmente a dívida não existe e que existem valores que nós pagamos a mais já, que devem ser, cadê a CPI? Devem ser ressarcidos. Entramos com uma ação também, um pedido, uma delação. Gerou precatório aqui, não? Nós entramos também com uma denunciação de fato criminoso na Polícia Civil, está aberto o inquérito, e esse documento, nesse exato momento, está sendo submetido à perícia da Polícia Civil para comprovação. Não, eu quero falsificadas, né? Porque entendemos, e agora eu tive uma resposta do Ministério Público de Betim, que também entende que esse documento surgiu em 92. Então, a partir de então, deve contar a prescrição da punibilidade, que não vai ocorrer então. Porque, inclusive, a falsidade ideológica que é alegada, ela é contínua, ela gera efeitos contínuos. Então, ela está gerando efeitos hoje. E tive a feliz notícia de que o Ministério Público vai entrar na esfera criminal também, com esse documento, e na esfera civil, para verificar o que o município tem que receber de volta. E nós também entraremos com novas ações assim que ficar pronto essa perícia da Polícia Civil, que está sendo feita pela Polícia Civil para esse inquérito policial. Bom, só uma pergunta, doutor, rapidamente. No caso de Betim, vocês entendem que o município de Betim tem valores a receber da Andrade Gutierrez, sim, e não a pagar, correto? Cadê a perícia nova do André? Tem um pagamento, inclusive, que o prefeito sempre levanta. Cadê aquele papel que fala dos pagamentos de 84, 85? Não tem ali? Esse negócio que a gente faz rápido é difícil, que fica faltando um monte de coisa. Cadê aquele documento? Doutor Bruno, a gente percebe que foi feita uma montagem até a grosso modo, né? No período lá atrás. Talvez fosse hoje, essas falcatruas seriam mais bem feitas, porque o crime está mais atualizado, né? Mas a gente percebe que, bem de grosso modo, né, Matheus? Você que entende muito de direito, você vê chegar a falsificar assinaturas de prefeitos, trocando nomes. Você vê que deu um show de 3 patetas, de Mo, Léo Ricane, de Abdo Costello, de Gordo Magro, enfim. É um absurdo, absurdo. Nós encontramos um documento em agosto, que é um documento, que é um resumo que alguém da Fazenda fez, da Secretaria de Fazenda, para se garantir, provavelmente, porque esse documento depois sumiu, dos pagamentos feitos a Andrade. Existem mais pagamentos que estão aqui, que nós encontramos outros. Mas tem um pagamento em 84, que é o de maior valor, que é o pagamento nota de empenho 50/20. Na época foram 11 bilhões, 499 milhões de cruzeiros. Que a pessoa que fez o documento tem uma observação.
Não existe quitação da construtora Andrade Gutierrez, nem documento da mesma em anexo. Ou seja, pagaram para ela sem documento nenhum. E esse documento hoje, em valores atuais, chega ao absurdo montante. E não está nem assinado esse documento. A pessoa Não. que fez isso aí lá na prefeitura nem assinou. A atualização que o André fez desse pagamento. Chega ao absurdo montante de algumas centenas de milhões de reais. Esse pagamento. Foram os pagamentos que eu falei, de 84 a 85, que foram feitos assim, sem muita documentação e sem muito porquê. E, teoricamente, seriam os pagamentos para fazer face à dívida que o prefeito anterior tinha. Mas não, nós estamos pagando ainda fora da dívida, porque depois dela... Não, só aquele pagamento. Não. Não, eu quero só aquele pagamento. Mais algum? Doutor Bruno, eu tenho uma pergunta só. O senhor falou no fato de que uma parte dos pagamentos teria sido feita pela Copasa, que assumiu os pagamentos lá pelas tantas, e que não se conseguiu lá na Copasa saber exatamente quanto foi pago para poder fazer o encontro de contas. Tem uma parte desse pagamento que deriva da Caixa Econômica Federal também, não há? Sim. A gente sabe quanto que a Caixa pagou? Ou seja... Tem esse pagamento, inclusive 50/20, ele foi feito pela Caixa Econômica Federal e hoje, em valores atuais, ele valeria 219 milhões de reais. Mas quando foi? Foi em outubro, foi 9 de julho de 84. A Caixa, vocês chegaram a solicitar a Caixa, doutor Bruno? Solicitamos por 2 vezes documentos, eles falaram que não possuíam os documentos, não tinham qualquer registro desses pagamentos. Inclusive o procurador da República daqui de Belo Horizonte ficou meio de mãos atadas pela resposta da Caixa que falou que não tinha documento. Então ele não podia fazer uma ilação direta com prejuízo ao erário federal. Só que só com esse pagamento aqui, que nós temos essa informação, nós vamos pedir a reabertura para que ele conduza o inquérito civil aqui na Procuradoria da República de Minas Gerais, da primeira região. Mas já solicitou, por exemplo, a microfilmagem das datas? Porque isso aí deve ter saído da conta federal, da Caixa Econômica Federal. Sim, não tem. E a outra hipótese seria, dentro do inquérito, você pedir nas contas da Andrade, né? Porque com certeza também isso foi recebido numa conta deles. Mas eles podem alegar até que já tem mais de 5 anos, né? Já podem ter destruído os documentos. Doutor Bruno, só tem alguns pontos de coincidência com a situação de Belo Horizonte que eu queria só repassar com o senhor. Nós temos aqui um problema parecido com relação aos aceites finais de obra, às atas de encerramento. A leitura de vocês hoje é que a documentação da confissão de dívida, daquele aditivo adicional, ele foi construído depois da ata de encerramento? É essa a leitura de vocês? É o contrário. Nós temos a mesma situação aqui então, na verdade, a ata de encerramento é que teria sido fabricada. Eles encaixaram a ata de encerramento entre um aditivo e outro. É o que faz mais sentido. Mesmo porque, como eu falei, esse documento, essa ata de encerramento, ela só surge para o município em 91. O município não tem conhecimento dela antes da Andrade ingressar com a ação. E não tem cópia. Registro de claims desse excesso que o Oswaldo acaba reconhecendo nesse documento. A ata, inclusive, faz uma remissão aos anexos. Só que não existem anexos. Os anexos é só a ata. Não tem as medições que gerariam esses 709 milhões de cruzeiros de dívida, do que não foi pago. O que nós temos na documentação, nós e também a Andrade, porque durante o processo, quando foram feitas as perícias, foram perícias contábeis, não teve perícia de engenharia, porque o município nunca alegou, nunca pediu para comprovar que obras tinham sido feitas. Tanto que a perita falou o seguinte: existe a dívida? Existe, porque o prefeito Oswaldo Franco confessou. Então eu me baseio naquele documento para dizer que existe. Nessas perícias, a Andrade juntou os pagamentos, mas só pagamentos que já foram feitos, não tinha diferença. A Andrade nunca chegou no processo e pegou aqui, são essas medições devidamente liquidadas que correspondem aos 709 milhões de cruzeiros. Ela sempre se baseou única e exclusivamente na confissão do então prefeito Oswaldo Franco, que agora vemos que a assinatura nem é a dele. Doutor Bruno,
Essa questão do prefeito ali no exercício ali de chefe maior do executivo, confessar uma dívida, simplesmente confessar uma dívida, e não tem embasamento de documentos para comprovar o que ele está confessando, isso aí não devia nem ter seguido dali para frente. Essa é a grande verdade. Como é que eu posso, no exercício do mandato de prefeito da cidade de Betim, chegar e gritar num documento lá que eu mandei fazer, ou que fizeram para mim, e assinar que eu estou devendo a Andrade Gutierrez milhões, mas eu não tenho embasamento nenhum de documento, jurídico, de nada, para eu poder assumir uma dívida E dessa. a Procuradoria do município não questionou nada Então, o prefeito? Não. Absurdo. Nada. Então Não. comprou-se todo mundo. Essa é a grande verdade. Na verdade é que existiam 2 documentos, o do Oswaldo e do Ivair, né? Os 2 documentos que embasaram a ação de conhecimento. E como o município, né, pelo seu legítimo representante, procurador do município, fala que é certo, né, que aquele documento tem veracidade, não coloca a culpa no judiciário, porque o judiciário falou, então, se o município concorda e a requerente também, não existe por que questionar a veracidade e o fundamento do documento. E vocês veem que na primeira ação que nós entramos e questionamos, o Ministério Público e o juiz falaram, não, realmente esse documento não pode... O fato de existir uma ata de encerramento e um aditivo posterior é um grande indício de que realmente aquela ata de encerramento ela é fraudulenta. Sim. Porque como você termina você faz um aditivo, sendo que já houve um encerramento. Não é um indicativo de fraude. Bruno, só uma pergunta. O senhor, como procurador, eu também sou procurador concursado, mas da Assembleia, eu sou como procurador de carreira. O senhor já viu outros casos em que claims de recálculo de obra são reconhecidos via reconhecimento de dívida? Porque eu, particularmente, nunca vi. Lá em Betim, vocês têm outros casos de confissão de dívida para pagamento de restos? Não, é o único. E uma confissão que não segue. A 4320, né? 64, já era vigente desde 64. Ele reconhece essa dívida, teoricamente, porque a gente sabe que a assinatura dele é falsa. Não existe uma inscrição em restos a pagar, deveria estar inscrito em restos a pagar processados, não existe. Nos anos posteriores também não existe essa inscrição em restos a pagar processados. Não existe um empenho prévio, não existe nenhum procedimento que valide tecnicamente esse documento. Foi um reconhecimento unilateral, e não conheço, eu tenho 20 anos como procurador efetivo, outro caso que seja este, a não ser os casos de Campo Grande, que é idêntico, Belo Horizonte, Amazonas e Manaus. Lá não tinha uma secretaria de obras? Não tinha um secretário? O secretário de obras, inclusive, por interessante, nós conseguimos citá-lo, é um senhor já de idade, também com ligações com a própria Andrade, ele mesmo fala disso. Ele fala que assinou aquele documento mesmo, mas que ele não sabe nada da dívida, que ele só pode falar das obras, que ele ouviu dizer pelo secretário de Fazenda que a assinatura é falsa, que existia a dívida, mas ele mesmo não sabe nada se existe dívida, se não existe, ele não tem como falar. Ele só fala do que foi pago. O que foi pago entre 80 e 82, ele fala que realmente as obras foram executadas. Ponto. Doutor, Matheus, primeira questão é a seguinte, dentro de todas essas confissões dos prefeitos das dívidas, em nenhum momento a Câmara Municipal autorizou essa confissão. Não existiu uma lei como foi feita aqui. Aí, doutor, só uma outra questão. Se você puder contribuir até para a gente ter mais clareza. O que se parece, acho que o Matheus tentou fazer um pouco isso, a situação de Betim com a de Belo Horizonte. Porque eu acho que tem coisas bem diferentes. Assim. Os anos, o senhor colocou muito bem, 79 até 80 e poucos, que foi o grosso do pagamento, era um momento realmente de redemocratização do país, um hiato aí de leis, de liberdades. Isso tudo pode ter acontecido, mas Belo Horizonte já teve um pagamento mais à frente, né? Essas obras são quase 10 anos depois das obras de Betim. Assim, é só para a gente, porque isso é importante, porque o Pedro comentou, nós temos que chamar o Ivair. Sabe assim, nós temos que lembrar que essa CPI é da questão de Belo Horizonte. Esse Betim está caminhando bem, os senhores estão adiantados nesse sentido. Então,
como é que você pode ajudar a gente de semelhanças de Betim com Belo Horizonte? Se o senhor eu não possuo um profundo conhecimento da questão de Belo Horizonte, mas tive acesso a alguns documentos e o que eu posso falar de semelhante. Primeiro, os contratos. Se você pegar o objeto do contrato de Betim e os contratos de Belo Horizonte, eles são inespecíficos completamente. Não dá para você falar exatamente o que a pessoa está executando. Coloca um escopo muito amplo. Muito amplo, sem especificação. Não tive acesso a como foram feitos os pagamentos, mas acredito que com escopo amplo desse devem ser da mesma forma. Outra coisa que tem muito semelhante é que a Andrade também entrou com uma ação depois para a cobrança da dívida. Existiu também um reconhecimento de dívida aprovado pela Câmara, mas eu tive acesso à aprovação pela Câmara e a Câmara não teve subsídio para falar se a dívida existia ou não, tanto na primeira confissão quanto depois do acordo judicial. Tanto que vocês pediram, a Câmara pediu um artigo para que fosse informada, fosse mandados os documentos, e o artigo foi vetado. Então, mesmo em Betim não existindo, vocês também, como Betim, não teve um substrato documental que comprovasse aquela dívida. Mas eu acho que o mais importante é que na ação judicial, se você pegar a defesa feita pelo município e pela, como é que chama a empresa de vocês? Sudecap, para ser ridículo. Não tem defesa. É uma confissão. Tem uma defesa que é um parágrafo. Hoje eu não faço uma contestação com menos de 20, 30 páginas. Você tem que... né? E as defesas, hora nenhuma, levantam. Mas que obras são? Da onde que tem essa dívida? Essa confissão foi feita com base em quê? Quais são os empenhos? Quais são as medições que geraram? Cadê o empenho não processado que passou de um ano para o outro, que gerou a dívida? Não existe substrato documental que comprove a dívida. Doutor Bruno, só para a gente aproveitar para pontuar algumas coisas, então, para a gente poder traçar essas semelhanças ou não. No caso de Belo Horizonte, os contratos foram quitados, mas mesmo assim um reconhecimento de dívida foi feito posteriormente, reconhecimento restos a pagar, não escriturados no orçamento. E em Betim? Também. Da mesma forma? Da mesma forma. No caso de Belo Horizonte, a confissão de dívida que foi assinada não especifica em nenhum momento de onde teria surgido aquele débito ou quais seriam os critérios utilizados para formar aquele valor. Em Betim há alguma documentação? No nosso caso aqui, a apresentação da ação judicial, ela se dá depois do reconhecimento de dívida, obviamente, mas a gente acaba chegando a um acordo que lá em Betim não aconteceu. Sim. Mas vocês lá em Betim têm pagamentos do acordo originário, certo? Nós aqui não temos. Vocês lá chegaram a pagar a confissão de dívida, um pedaço dela? A Andrade fala que os pagamentos de 84 e 85 não correspondem à dívida. Ah, correto. Então, na verdade, pela versão da Andrade, a situação de vocês é idêntica à nossa, não houve pagamentos, nenhuma parcela do acordo. Esses 709 milhões de cruzeiros que viraram hoje quase 500 milhões de reais. Nós temos aqui em Belo Horizonte uma situação muito estranha com relação a datas de documentos no que diz respeito ao contrato de retirada de aguapés da Lagoa da Pampulha, porque é um contrato que é datado de depois do reconhecimento de dívida, ou seja, o reconhecimento de dívida é de novembro de 88 e o contrato dos aguapés é de dezembro de 88, então nós temos uma inversão lógica de datas. Vocês também têm isso? Tem. A ata de encerramento é entre dois aditivos. Ou seja, é impossível. Você encerra o contrato e 20 e poucos dias depois faz um aditivo. Muito obrigado, doutor Bruno. Eu acho que da minha parte, presidente, os grandes paralelos estão traçados. Só falar algo aqui com o doutor Bruno. Primeiro, também tem que parabenizar, como é que é o nome do Edmar. Rapaz? O Edmar, porque assim, agora que foi verificada a questão da falsificação da assinatura, parece óbvio, mas ninguém tinha notado. Não. Né? Então, parabéns aí pela sua perspicácia de poder avaliar algo que era patente, que poderia ter sido visto, inclusive, na época. Agora, se houve conluio ou não, a gente não sabe, aí passou batido. Então, isso é importante. Segundo, também quero parabenizar Vossa Excelência e o prefeito Vitório Medioli por ter entrado nessa discussão agora, até que enfim, para se movimentar algo que parece ser um prejuízo enorme para o erário público da cidade de Betim. E eu acho que a gente tem lições a aprender aqui, nessa CPI, né? Que a gente possa realmente utilizar esses esclarecimentos, esse modus operandi, para que a gente possa
utilizar isso aqui nas nossas investigações. Eu creio que se havia fumaça, agora eu acho que a gente está enxergando é o fogo mesmo de verdade. Então, seus esclarecimentos foram muito pertinentes e eu gostaria de usar assim, esse meu tempo para agradecê-lo. Mais alguém? Se me permite, Claro. se me permite, é uma coisa que vocês também podem aprender, que nós demoramos 3 anos a chegar, é a questão da verificação das assinaturas. Porque eu tive acesso aos documentos de vocês e você vê assinaturas que são assim, extremamente discrepantes. E fica claro para nós que esse documento foi montado. E eu tenho dúvidas, inclusive, com relação ao contrato, com relação aos aditivos, não que eles não existiram, mas com contratos e aditivos que nós temos não são os verdadeiros. Doutor Bruno, Só para complementar, gente, desculpa. Doutor Bruno, nós temos aqui no nosso caso um acréscimo de última hora na confissão de dívida feita pelo prefeito Sérgio Ferrara, através de 4 documentos de uma folha assinados pela Sudecap que aumentam em 30% o valor total da confissão de dívida. Cada um desses documentos diz apenas a favor a crescer ao valor total da dívida reconhecida tantos milhões, no caso lá de OTNs. Vocês tiveram algum documento que vocês localizaram com esse tipo de alteração do valor de cálculo, ou isso vocês não tiveram lá? Não, na verdade, existe no contrato original, que eu desconfio que não seja o contrato verdadeiro. Por que chegou esse valor absurdo de 500 milhões de reais? Porque existe uma cláusula no contrato, que eu acho que duvido que seja verdadeira, que está acrescentada, enxertada, que remete toda a dívida a 79. Ou seja, você tem que calcular tudo de 79. Curioso o nosso acordo aqui, e aí é curioso que isso aconteceu não na nossa confissão de dívida, mas o nosso acordo assinado em 99, ele, apesar de ser assinado em janeiro de 99, está dito lá, declara o valor do débito como de 144 milhões na data dessa assinatura, ele na cláusula seguinte remete a cálculo de juros com 30 meses de antecedência, o que faz com que a dívida passe a 244 milhões de reais na data da sua celebração. Só que no nosso caso aqui isso aconteceu foi no documento de acordo judicial de pagamento e não na confissão de dívida. Mas e aí o judiciário até o julgamento da apelação não tinha reconhecido essa cláusula, porque achava ela teratológica. Só que um desembargador em um recurso da Andrade, como é que faz aquele recurso que quando você pede para esclarecer, um embargo de declaração, na decisão do colegiado, pediu para o desembargador rever, porque a decisão de primeira instância fala que não tem isso, e a de segunda instância fala que não tem isso, tem que pagar conforme isso. Aí a Andrade entra com embargos declaratórios e o desembargador, numa decisão monocrática, fala não, tem que voltar lá 79. E aí que a dívida sai de, que hoje seriam 60, 70, 80 milhões para 500 milhões, porque aí você aplica a inflação dessa época, aí é uma coisa maluca. Doutor Bruno Cipriano, eu sou o vereador Jair de Gregório, do Partido Progressista. Inicialmente era o relator desta comissão que investiga esses contratos e quero fazer justiça aqui, que o Matheus Simões, numa segunda reunião, nós passamos a relatoria para ele por julgar, por ser procurador, por ter conhecimento jurídico, por ter defragado essa CPI dentro de Belo Horizonte, por ter colhido as assinaturas dos vereadores. Matheus Simões, ele está muito bem preparado para fazer a relatoria, e nós da CPI, o presidente Pedro Patrus, vereador Irlan Melo, vereador Preto, Wagner Messias, o Preto, vereador Lei, vereador Catatal, nós queremos realmente que tenha um desdobramento aqui satisfatório para Belo Horizonte, porque nós estamos falando de mais de R$1 bilhão aqui para Belo Horizonte. E eu sou, assim, suspeito a falar, porque eu gosto muito do trabalho da família Medioli, principalmente do irmão administrador dele, que é meu amigo, que é irmão do prefeito, o Alberto. O Alberto é meu amigo, eu visito o Alberto sempre que eu posso, é um cara que eu aprendi a admirar. No período em que fiquei no governo do Márcio Lacerda, 8 anos, assessorando o prefeito em Belo Horizonte, eu fiz amizade com o Alberto e vi que ele é um grande administrador, um grande cara. Então, assim, eu quero só aqui
concluir dizendo que eu quero agradecer o senhor contribuiu muito para essa CPI, com esse relato, com esses documentos que o senhor nos traz, nos mostra. E eu percebo, viu, vereador Ilan Melo, Matheus Simões, nosso presidente aqui, o Pedro Patruzzi, que esse negócio da Andrade Gutierrez, com esse projeto do governo federal em 79, do projeto Cura, isso deve ser feita uma investigação mais profunda sobre isso. Eu até vou sugerir aos meus amigos deputados federais e até aos senadores que eu tenho acesso, que eu tenho muito acesso ao Carlos Viana, ao Rodrigo Pacheco e ao Anastasia, nossos 3 senadores. Minas Gerais nunca teve 3 senadores tão bem representados como temos hoje, e eu quero pedir para que eles nos ajudem, porque pelo que eu estou percebendo na sua fala, procurador, doutor Bruno Cipriano, isso que aconteceu em Betim, pode ter acontecido sim em Belo Horizonte, nós vamos estar investigando, mas pode ter acontecido em outros municípios. E se fizermos uma CPI específica de Brasília para o Brasil inteiro, nós vamos descobrir muita coisa errada aí, inclusive podemos descobrir assassinatos, queimas de arquivo, que isso pode ter acontecido. Inclusive nós, CPI, temos que redobrar nossa segurança, porque nós corremos risco também. Eu digo porque eu sei o que eu estou falando e sei o que eu estou vivendo nessa Câmara Municipal nos últimos 6 meses. Então, quero te agradecer e dizer, aprendi aqui com o senhor aqui uma grande lição, de que o Ilan Melo falou, que a fumaça existia, agora nós já estamos vivendo no fogo. Muito obrigado, viu, doutor? Obrigado. Questão de ordem, doutor. Doutor Bruno, com relação à Prefeitura de Belo Horizonte, eu fico muito tranquilo, né? Eu que estou aqui há muitos anos, conheço esse prefeito Sérgio Ferrari, que hoje se encontra muito doente, a esposa faleceu há pouco tempo, a doutora Miriam. Conheci o Célio, né, que era o doutor Célio, médico também, falecido. O Fernando Pimentel, também é outro prefeito de Belo Horizonte. O Márcio Lacerda, fui líder dele durante 4 anos nessa casa. Sei da seriedade do Márcio, sei da controladoria do município e dos órgãos gestores da Prefeitura de Belo Horizonte, que esse sim tem muitos documentos. A Prefeitura de Belo Horizonte, na questão de documentação, eu tenho certeza que nós vamos encontrar tudo aquilo que a gente vai precisar ter, porque é muito responsável nesse quesito, né? Inclusive eu acho estranho uma prefeitura não ter microfilmagem, muito estranho. Você vê o balaio de gato, que é aquilo lá, um monte de caixa jogada, você procura aí, isso não existe, né? Então, tudo digitalizado hoje, a prefeitura, os procuradores da prefeitura nos últimos 20 anos, todos de alta competência, conheci todos, o Marco Antônio, todos, né? Indiferentemente que nós, inclusive, vamos chamar aqui o Marco Antônio, que foi da época do Fernando Pimentel, né? Acredito eu que a Prefeitura de Belo Horizonte não irá se furtar, né? Entregar a documentação, né? Essas documentações. Lembro que quando foram tirar os aguapés, teve um aditamento de 120 milhões da Lagoa da Pampulha, na época do prefeito Márcio Lacerda, que essa casa questionou. Na época foi o vereador Sérgio Fernando, questionou seriamente aquela retirada daqueles aguapés por uma licitação ganha pela Andrade Gutierrez. Aí essa casa apurou naquela época. Eu acho que, com relação à Prefeitura de Belo Horizonte, talvez a gente possa até contribuir com algum documento com relação à Prefeitura de Betim futuro, né? Vejo que na parte da documentação de Betim realmente não tem nada, né? Não tem nada. Eu declaro que eu devo como? Não tem planilha, não tem medição, não tem projeto, não tem nada, eu devo como? Então, realmente parabenizar o senhor pelo trabalho, né? Um jovem advogado, a gente vê que é um jovem advogado estudioso, né? A gente vê pela sua cara que o senhor é um grande estudioso na área do direito. Deixar um abraço ao prefeito Medioli, que para mim também é um dos melhores prefeitos desse país, porque o Medioli, o que ele tem feito por Betim, ninguém fez até hoje, ninguém. Conheço o trabalho do Medioli. Tem o vice-prefeito lá, o doutor Vinícius. O Vinícius é casado com também. Eu sou da família dos Palhares de Garapé. Nós temos mais de 5 mil. Então você é meu conta parente. Eu sou casado com uma Palhares de Garapé. O senhor também é Palhares, não, né? Não, eu sou casado com uma. Então é parente, entre aspas. Mas deixa um abraço para o Medioli, que a gente puder contribuir com vocês. Da minha parte, só pode deixar o recado para o Medioli, terá meu apoio. Tá bom.
Por favor, doutor. Agradeço a todos pelo convite. Vou disponibilizar toda a documentação para vocês via digital, até que para ser ecologicamente correto. Nós temos tudo, é muito documento. Acho que existem sim similitudes, tem diferenças também. Espero que o nosso vereador Preto tenha razão de que vocês encontrem a documentação toda, mas por coincidência hoje de manhã estava escutando o deputado do PT, Rogério Correia, falando que vocês fizeram uma CPI à época dos aguapés e que foram questionadas diversas coisas, né? Eu acho que a CPI não foi à frente. Inclusive, doutor, nós pedimos oficialmente, através de requerimento, o relatório dos vereadores da época. E já parece que já chegou, né, Matheus? Tivemos ele informalmente pelo Gilson Reis e estamos tendo ele oficialmente. Exato, já está sendo subido. No Mas infelizmente, vereador, o que a gente vê, até pelo modus operandi deles, e a atuação que eles tiveram com o Betim, nesses 3 anos, não só anterior, é flagrante, né? Confesso que é uma empresa que não tem as melhores práticas, né, com relação ao setor público, mas espero que Belo Horizonte seja exceção à regra, que é a atuação da Andrade Gutierrez perante o poder público. Muito obrigado, estarei sempre à disposição, sempre precisar. Muito obrigado, doutor Bruno. Obrigado, doutor Bruno. Só lembrando que, chegando essa documentação, vereador Matheus, nós faremos a anexação ajuntada e também toda essa oitiva de hoje vai ser disponibilizada em pendrive. O vereador Preto tem toda a razão, nós iremos fazer também a juntada dessa oitiva com o doutor Bruno Cipriano oficialmente para o CPI. Então, te agradeço, doutor Bruno, pela disponibilidade, acho que vai contribuir muito para o andamento dos nossos trabalhos. Muito obrigado, obrigado a todas e a todos, quem nos escutou, quem esteve aqui até agora. Encerra-se a reunião.